Em primeiro lugar, é preciso lembrar de uma coisa. Quer dizer, a economia brasileira está semi-estagnada, crescendo muito pouco, desde 1980. Entre 80 e 94 era por causa de uma alta inflação, e essa alta inflação estava relacionada com uma grande crise da dívida externa, uma crise financeira. Esses dois problemas foram resolvidos no começo dos anos 90 e 94, resolvidos. E aí o Brasil devia crescer fortemente. E, no entanto, continuou semi-estagnado. Desde então, o Brasil só teve um crescimento satisfatório durante uns 4 ou 5 anos do governo Lula, e foi meramente devido ao boom de commodities. Não foi porque a política econômica do governo tenha sido boa nessa direção. Então, se nós não percebermos isso, nós não entendemos nada sobre a economia brasileira. Aí coloca-se a questão, mas por que isso? Por que o Brasil, que crescia a 4,5% ao ano per capita, entre 1950 e 80, passa a crescer desde então, ou desde 94, a uma taxa de 1%, ou um pouco menos que 1%. Agora foi para trás. E o meu entendimento é que o fato novo fundamental é que as empresas pararam de investir. As empresas industriais, que são fundamentais para o desenvolvimento de um país. As empresas industriais, nacionais ou estrangeiras, passaram a investir muito menos, muito pouco. E por quê? Passaram a investir muito pouco porque não tem lucro esperado. Quer dizer, só tiveram expectativas boas de lucro as empresas no Brasil do agronegócio e dos serviços. Mas, se você é um exportador de bens ou de serviços, que não são commodities no Brasil, como a taxa de câmbio tende a ser apreciada no longo prazo, durante vários anos, e depois de vários anos de taxa de câmbio apreciada, aí você tem uma crise financeira e há uma depreciação violenta. Quer dizer, diante desse quadro, é impossível para as empresas industriais realmente investirem e expandirem sua economia. Então, nós vimos uma desindustrialização brutal na economia brasileira. A indústria representava cerca de 30% do PIB. Hoje representa 10%. Quer dizer, e é a indústria que paga mais impostos, é a indústria que paga mais salários. De forma que, quando você desindustrializa, quer dizer, você está transferindo, você está fazendo uma coisa absurda do ponto de vista econômico. Você está transferindo mão de obra da indústria, que paga bons salários porque exige trabalhadores sofisticados, para os serviços ou para a agricultura, que paga baixos salários. Os serviços têm alguns setores altamente bem remunerados. Então, eu me perguntei, por que isso? Por que esse câmbio fica apreciado no longo prazo? E eu, então, descobri. Eu descobri que o câmbio fica tão apreciado por tanto tempo no Brasil, porque existe uma coisa chamada taxa de juros muito alta, escandalosamente alta. Quando você tem uma taxa de juros muito alta, você atrai capitais. Isso significa câmbio apreciado. Então, essa é uma causa. E a segunda coisa, e atrair capitais não interessa ao Brasil, esse é um outro ponto que eu tenho que conversar com vocês. A segunda coisa é que quando você é a doença holandesa, se você tem a doença holandesa, isso significa que a doença holandesa é uma apreciação de longo prazo da taxa de câmbio, que é causada pelo fato de você exportar commodities, e as commodities, a soja, o minério de ferro, poderem ser exportados com lucro a uma taxa de câmbio substancialmente mais apreciada do que a taxa de câmbio que é necessária para a indústria competente, que usa a melhor tecnologia. Então, vamos supor aqui, para não ficar assim muito vago, que a taxa de câmbio que é boa para a agricultura exportadora e para o minério de ferro é 3,30 por dólar, que por acaso é o que está atualmente. Quer dizer, e eu acredito que a taxa de câmbio que é boa para a indústria é 4. Então, a doença holandesa, neste caso, é 70 centavos por dólar. Se houvesse uma depreciação de 70 centavos
no dólar, né? Quer dizer, ou no real, quer dizer, o dólar ficasse... Aí, então, nós teríamos uma taxa competitiva e as empresas industriais brasileiras, nacionais e estrangeiras poderiam investir muito mais. Porque essa desindustrialização não atingiu apenas as empresas nacionais, também atingiu as empresas estrangeiras. Então, essa é a proposta. Essa teoria diz um pouco mais, né? A proposta ainda não disse, essa teoria diz um mais. Por que essa taxa de câmbio tem essa taxa de câmbio tem uma tendência à sobreapreciação cíclica e crônica. O que quer dizer isso? É que a taxa de câmbio num país, quando tem uma crise financeira, ela faz assim, ela sobe violentamente. Quer dizer, a crise financeira de 2002, né, ela foi, a preços de hoje, a quase R$6 por dólar. Depois começa a aprecia durante vários anos, até chegar numa espécie de piso. O piso, no caso desse ciclo brasileiro, né, foi R$2,80 por dólar. Aí chega em R$2,80 por dólar, a preços de hoje, e aí fica vários anos, entre 2007 e 2014, em R$2,80 com variações. E aí chega em 2014, crise financeira novamente, agora uma crise financeira das empresas industriais principalmente, e nova depreciação. Aí não foi tão grande, foi até 4,20, 4,25. Quer dizer, então, durante esses 7 anos que você teve a taxa de câmbio muito apreciada, as empresas industriais não podiam investir. Quer dizer, elas faziam as contas, é fácil fazer, né, e verificavam que era muito mais barato importar do que produzir aqui. Então, este é o grande problema da economia brasileira, né? E esse problema precisa ser resolvido. Há outros problemas, né? Quer dizer, vocês discutem o problema da relação empresa-Estado. Quer dizer, há um problema, quer dizer, relativo ao Estado, especialmente relativo a salários excessivamente altos e aposentadorias escandalosas que há no setor público. É o custo da máquina, né, e dos altos salários na máquina. Agora, o que nós precisamos realmente, em primeiro lugar, é colocar os 5 preços macroeconômicos no lugar certo. Porque essa teoria desenvolveu uma nova macroeconomia, baseada em Keynes, certamente, eu sou um keynesiano, mas, né, que diz, olha, numa economia existem 5 preços macroeconômicos que precisam estar equilibrados. Quais são eles? É a taxa de lucro. E a taxa de lucro precisa ser satisfatória para as empresas. Não há capitalismo sem taxa de lucro decente. A taxa de juros, que precisa ser baixa, né? A taxa de câmbio, que precisa ser competitiva. Competitiva quer dizer que as empresas industriais que usam tecnologia no estado da arte mundial, boas empresas, essas têm que ser competitivas, poderem importar, enfrentar a concorrência internacional. A taxa de salários deve crescer com a produtividade, de forma a não ameaçar a taxa de lucro. E, finalmente, a taxa de inflação deve ser muito baixa. Para isso, você precisa responsabilidade fiscal, é o que dizem os economistas liberais, eu estou de pleno acordo nisso, mas você precisa também responsabilidade cambial, eles não dizem isto. Quer dizer, você precisa, e para ter responsabilidade cambial, você não deve ter déficits em conta corrente elevados. Pelo contrário, o Brasil devia ter um pequeno superávit em conta corrente, né? Por quê? Porque quando você tem um déficit em conta corrente, isso significa que você tem uma taxa de câmbio apreciada quase automaticamente. E os capitais que estão entrando vêm para financiar esse déficit, de forma que, ao financiar esse déficit, a taxa de câmbio fica apreciada e os salários ficam altos, os rendimentos dos rentistas, aluguéis, juros, aluguéis, ficam altos, todo mundo fica feliz, vai todo mundo, né, ou para Carapicuíba ou para Orlando, né? Quer dizer, mas é claro que o Brasil não cresce, né? Não há investimento, porque eu não tenho incentivo para investir, eu tenho incentivo é para consumir. Então, esse é um quadro que precisa mudar, né? E isso é possível mudar isso, né? Mas é preciso, em primeiro lugar, que os economistas aceitem. Hoje nós estamos dominados por um liberalismo econômico que entende que basta você equilibrar a conta fiscal do país e tudo mais
se resolve. Ou isto e mais reduzir alguns desequilíbrios no setor público tal, que existem, e está tudo resolvido. Eu acho isso uma loucura. E essa é uma tendência que o Brasil acompanha no resto do mundo, ou é um pensamento isolado aqui, é o que se aplica ao caso brasileiro, esse pensamento? Não, quer dizer, qualquer país do mundo precisa ter uma taxa de lucro satisfatória, precisa ter taxa de juros baixa, taxa de câmbio competitiva, né? Os países que fazem isso de maneira plena são os países asiáticos, do leste asiático, né? Eles são realmente todos, são países desenvolvimentistas, porque o Estado, então, aí vem o problema, e o Estado? Qual é a intervenção do Estado nessa história? Isso é um problema central para a instituição que agora me entrevistam, né? O meu entendimento é muito simples. Eu acho que essa oposição entre Estado e mercado é ridícula. Quer dizer, não há bom capitalismo sem Estado bom. Não há bom capitalismo sem Estado forte e mercado forte. Quer dizer, o mercado, para mim, é uma instituição excelente, extraordinária, mas para quê? Para coordenar as atividades competitivas de uma economia, né? Quando você tem competição, não há nada melhor que mercado. A União Soviética foi para o beleléu exatamente porque, quando se tratava de coordenar as atividades competitivas inovadoras, etc., quer dizer, o Estado não tinha a menor chance de fazer isso, né? Agora, o Estado, quer dizer, mas o mercado não tem condições de controlar, de coordenar as atividades não competitivas, os investimentos na infraestrutura e na indústria de base. Então, nessa área, o Estado precisa planejar, né? Planejar, organizar, mas depois o setor privado pode ocupar também esse espaço, né? Isso é uma coisa. Em segundo lugar, né, estes 5 preços macroeconômicos, definitivamente o mercado é incapaz de manter equilibrados. É preciso uma ação firme, é preciso uma política não apenas fiscal responsável, mas é preciso uma política monetária responsável, mas também uma política cambial responsável, né? E é isso que, quer dizer, para evitar os déficits em conta corrente e para, portanto, manter a taxa de câmbio competitiva, porque o mercado, infelizmente, não faz isso. Então, se você fizer isso, então, para mim, o que é um Estado desenvolvimentista? Eu defendo um Estado desenvolvimentista. É um Estado que tem uma política macroeconômica responsável do ponto de vista fiscal e cambial e um Estado que intervém no setor não competitivo da economia e deixa que o mercado, o mais livre possível, né, em todo o resto da economia. A chance dessa teoria vir a ser adotada depende fundamentalmente dos cidadãos brasileiros, dos empresários brasileiros, dos políticos e dos economistas brasileiros, um número razoável, né, começarem a pensar um pouco nos termos que eu estou propondo. E veja, o problema do desenvolvimentismo, eu sou um desenvolvimentista, o desenvolvimentismo sofreu um baque muito grande, não é porque o governo Dilma foi ruim. Quer dizer, o governo Dilma errou muito fortemente, né? Primeiro, fazendo uma redução violenta da taxa de juros, sem fazer juntamente um forte ajuste fiscal e sem fazer uma discussão séria da sociedade qual era o significado do que ela estava fazendo. Depois, dar uma virada de 180 graus e fazer aquelas desonerações absurdas, né? Aí é populismo fiscal, né? Quando você aprecia o câmbio, né, você faz populismo cambial, né? Isso os liberais são ótimos para fazer. A Dilma também depois fez, além do populismo fiscal, também fez populismo cambial, porque aí apreciou o câmbio violentamente no final do governo dela. Quer dizer, aí depois voltou para trás, daí com Joaquim Levy, e em plena crise violenta fez então, quer dizer, isso desmoralizou o desenvolvimentismo. Isso mostrou que é um desenvolvimentismo populista que é muito ruim, né? Quer dizer, entre um desenvolvimentismo populista e um liberalismo econômico, é capaz que até que o liberalismo econômico seja melhor, né? Agora, o meu entendimento é que o liberalismo não tem a menor condição de resolver os problemas do Brasil. Porque, veja, o Brasil teve um regime de política econômica desenvolvimentista entre 1930 e 1990. E foi um enorme sucesso, com 2 crises. A crise dos anos 60, que foi superada, e depois a crise dos anos 80, que não foi. Não foi no sentido de que, a partir de 90,
o Brasil passou a ter um regime de política econômica liberal. Isso foi Collor, depois foi Fernando Henrique, depois foi Lula, quer dizer, que não mudou isto. Quem tentou mudar foi a Dilma e não conseguiu. Já falamos sobre isso. Quer dizer, e voltamos outra vez, estamos em pleno regime liberal. Então, nós temos 37 anos de regime liberal. Qual o resultado? Esse baixíssimo crescimento que nós estamos tendo. Por quê? Porque o regime liberal não vai resolver o problema, não é, da taxa de câmbio, portanto, não vai resolver o problema da taxa de lucro das empresas industriais e, portanto, quer dizer, não vai resolver o problema do investimento que nós precisamos. Então, nós temos que ver isso assim muito objetivamente. Quem vai... Não, por favor. Aí você me pergunta, será que um candidato de centro pode caminhar nessa direção? Eu não sei. Não é? Quer dizer, o que eu vi fundamentalmente foi, quer dizer, essa guinada liberal muito violenta, não é? Que, a meu ver, não resolve problema nenhum. Não é? E o PSDB que deve ter um candidato nessa direção, que eu imagino que vai ser o Alckmin. O candidato de centro, há vários. Né? Eu vi que no site de vocês que o senador Álvaro Dias, né, dando uma entrevista, e eu sei que ele quer ser candidato. É um político da melhor qualidade, sem dúvida nenhuma, tem condições de ser presidente da República Brasileira. Né? A esquerda vai ter o Lula, provavelmente, e vai ter o Ciro Gomes. Né? O Ciro Gomes está identificado com essas ideias, mas as pessoas não confiam nele, porque ele é muito briguento. Ele fala um pouco demais. Eu entendo, sem dúvida, que ele deve ser candidato. Quer dizer, ele deve ser candidato porque ele, primeiro, a ação que está sendo movida contra ele, a história do apartamento, é ridícula. Quer dizer, não tem nenhuma base jurídica para... E segundo, porque ele é um homem que está com 35% de intenções de voto, então, que democracia é essa que um candidato que tem toda essa votação, apesar dessa violenta campanha que foi feita contra ele na mídia, especialmente pela TV Globo, então é preciso respeitar no povo, respeitar a sociedade, e ele deve ser candidato. Ele é o candidato ideal? Quer dizer, para mim não é ainda, porque ele não tem um compromisso com essas políticas que eu disse aí. Né? Ele só será se, nesse sentido, eu me defino a mim próprio como uma pessoa, um cidadão de centro-esquerda, social-democrata. Não quero nada com esquerda radical, mas também não quero nada com liberalismo. Eu quero um desenvolvimentismo inteligente, bem pensado, né? Que é o que sempre foi bom para o capitalismo. Eu acho que radicalismo não resolve nenhum problema, nem a direita nem a esquerda. Quer dizer, quando, em 2014, né, ainda quando não havia se estourado a crise, né, eu escrevi um artigo na revista Interesse Nacional, dizendo que eu estava muito preocupado com o que estava acontecendo, porque eu estava vendo haver surgido dentro da sociedade brasileira o ódio. Né, e isso é uma coisa muito ruim. O ódio é mal por natureza. Na política, a gente precisa de adversários que se contradigam, mas nunca o ódio. Quer dizer, então, houve uma radicalização muito grande na economia brasileira. Ali, o fato de a Dilma ter ganho a eleição agravou ainda mais a história, a campanha foi toda muito violenta. Né? Aí veio uma crise brutal econômica, né? Outra vez. Então, o Brasil não vai bem, o Brasil vai mal. Né? E está precisando urgentemente de pacificação. Né? Quem é que pode fazer essa pacificação? Quem é que pode fazer esse equilíbrio? Nós temos que ver ainda. Né? Quer dizer, o que eu estou seguro é que, se nós continuarmos neste caminho meramente liberal, esse é um caminho radical, né? E radical contra o Brasil. Né? Quer dizer, eu estava conversando hoje com um jovem que vai fazendo doutorado comigo, ele está fazendo doutorado sobre a China. Eu sei que a China é muito diferente do Brasil, mas ele contando como funciona a economia chinesa, né, e o que ele já estudou, etc., você vê lá que é a China Inc., quer dizer, a empresa China, não é?
que tem lá um capitalismo, implantou o capitalismo na China, ninguém vai dizer que a China é socialista, mas é um capitalismo desenvolvimentista, incrivelmente bem sucedido, em que, não é, o Estado intervém nos setores fundamentais, deixa o setor privado se desenvolver, não é, e há um aumento brutal nos salários de todo mundo, não é, mas os lucros continuam muito bons, não é. Então, isto é que é bom capitalismo, quer dizer, é um capitalismo em que a gente não deixa, quer dizer, que a gente pensa no Brasil como se fosse uma sociedade, uma empresa, uma grande empresa que estamos todos juntos nessa empresa, por isso que eu defendo o nacionalismo. Eu sou um nacionalista econômico, tenho horror do nacionalismo étnico, isto nem pensar, mas o nacionalismo econômico é simplesmente a ideia de que o mundo é constituído de Estados-nação e esses Estados-nação competem entre si. E então, eles precisam competir usando suas estratégias. A China tem uma estratégia, claramente. Quer dizer, um país como o Brasil não tem estratégia nenhuma. Um país dirigido por liberais, a única estratégia, isso para mim não é estratégia, é deixar que o mercado resolva todos os problemas. Então, deixar, quer dizer, o câmbio ir para onde você quiser, não é deixar que o setor de infraestrutura seja mal investido, etc. Então, temos aí um desafio pela frente e não está fácil, não. Eu acho esse governo muito ruim, quer dizer, e que adotou uma política que absolutamente não corresponde aos interesses da nação brasileira e ele, Temer, não foi eleito para fazer isto. Quer dizer, eu acho que o erro fundamental do plano econômico, além da orientação neoliberal radical contra, quer dizer, foi não ter colocado a Previdência imediatamente como sua prioridade. Naquele momento em que ele assumiu, fez o impeachment e assumiu o governo, quer dizer, a hegemonia política liberal e, portanto, a hegemonia política de uma ideia a favor da reforma da Previdência, que é necessária, estava ali feita. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que imediatamente preparar, não estava prontinha a reforma, tinha que preparar, discutir a reforma, mas isso ele podia fazer em 3, 4 meses e apresentar a reforma, né? Em vez disso, ele propôs o teto. Aquilo é um absurdo. Aquilo é uma coisa sem o menor sentido. Quer dizer, puro populismo fiscal ao inverso. Né? Quer dizer, uma coisa que não pode ser realizada, que não tem sentido. Quer dizer, mas o que ele queria com isso? Pegar bem junto aos liberais. Resultado, ele aprovou aquele teto que não vai funcionar. Né? Que depois aprovou a reforma trabalhista. Na reforma trabalhista eu acho que foi um pouco radical, mas em princípio que uma reforma trabalhista era necessária. Quer dizer, e a Previdência ficou para calendas. O que mostra, portanto, uma profunda incompetência. E, quer dizer, além disso, cadê o ajuste que ele fez? Quer dizer, não fez ajuste nenhum. Né? Falou em ajuste, mas quem fez ajuste foi o Levy na hora que não podia. Depois, quer dizer, realmente não podia fazer um ajuste muito grande, quer dizer, não havia espaço para eles, não fizeram, mas podiam pelo menos segurar o salário. Não, salários de funcionários eles aumentaram bastante, o que é absolutamente inaceitável. Então, isto é o liberalismo. É o liberalismo populista, que é um liberalismo que... E o câmbio está apreciado já está em 3,30, não está tão ruim quanto estava 2,80, mas está... E as empresas brasileiras continuam sofrendo.